Por aqui mudamos de assunto e agora para falar do mercado de grãos. E nós vamos falar um pouco a respeito o que se esperar, das perspectivas de 2025 para mercados de soja e milho no Brasil e no mundo. E claro, né, os efeitos de um dólar muito alto aqui no Brasil, ainda que tenha apresentado queda nesse começo de 2025, mas um dólar muito alto, e como que podem ficar e que já estão ficando os cenários econômicos já muito próximo do presidente eleito dos Estados Unidos tomar posse. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com Aaron Edwards, que participa conosco desta edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. Aaron, novo presidente aí para vocês vão tê-lo, né, assumindo, tomando posse, só que algumas diretrizes já começam a ficar mais esclarecedoras e até especulação, né, de como que o mercado de soja e milho norte-americano podem se acomodar também começa a ter uma movimentação, pelo menos um olhar diferente. Como é que você define este momento da agricultura norte-americana frente à política aí do seu país? Boa tarde, seja bem-vindo e um feliz ano novo para você. Feliz ano novo. Olha, o momento agrícola aqui nos Estados Unidos é um momento muito delicado. Obviamente, nós não sabemos tudo que vai acontecer em 2025, mas tem uma expectativa. Li um artigo que traz que talvez até 1 em 5 produtores rurais vão ter que sair da atividade por não conseguir dar o giro econômico. Então, é, na minha opinião, é seguro afirmar que pelo menos acima dos 10% de recuperação judicial e esse tipo de movimentação, nós provavelmente vamos ver aqui nos Estados Unidos ao longo desse ano. Então, é um momento muito difícil e, obviamente, fica a lembrança de 2018, quando as políticas do governo Trump, sem fazer um comentário sobre ele na presidência, mas o impacto que isso teve sobre o campo aqui nos Estados Unidos foi bastante difícil para o produtor norte-americano. Então, é um momento delicado, é um momento difícil para o produtor norte-americano. Muita gente com as contas bem apertadas e muita incerteza, mas politicamente falando, também os produtores votaram no presidente Trump em massa. E teve o que provavelmente nós vamos ver, que já foi aprovado, tal, o Trump se posicionou, a não ser que tenha uma mudança drástica, nós vamos ver um pacote de ajuda aos produtores dos Estados Unidos, e isso pode mudar um pouquinho esse quadro, que nem eu falei. A gente está no começo de 2025, a gente não pode projetar desastre antes da hora, mas certamente as finanças do produtor norte-americano estão pesadas e as políticas do presidente Trump vão impactar muito o bem-estar do produtor norte-americano. E Aaron, em relação a este fator que é localizado, está nos Estados Unidos, mas ele vai ter um desdobramento que atinge o principal importador, que aí eu falo de China, e falo também de outro grande exportador. E vou estender aqui ao Brasil e também à Argentina, que tem forte relevância nos mercados, principalmente de soja, mas também um pouco no de milho. Como é que este cenário, né, localizado nos Estados Unidos, só que eu sempre falo, é uma espécie de evento planejado. Nós já sabíamos que Trump era favorito, esse favoritismo foi confirmado e a gente sabe como deve ser a tendência de governo, né? Então, de certo modo, um evento planejado. Como é que os desdobramentos eles devem recair sobre China, sobre Brasil, sobre Argentina e demais países com destaque agrícola ou de demanda agrícola? Vamos por parte. Então, falando da China, primeiramente, se você fosse categorizar o comportamento do comprador chinês nesse pós-safra dos Estados Unidos, no último trimestre do ano de 2024, não é um comportamento de, eu vou comprar o mínimo para esperar a safra brasileira quando eu vou comprar mais barato. É um comportamento mais agressivo. Deixa eu comprar o suficiente para não fazer falta. E isso é uma postura, se você vê os estoques chineses, eles têm crescido. Parece que a China está falando, o cobertor ficou curto em 2018, mas isso não vai se repetir. Eu vou comprar soja suficiente, aí eu vou ter mais soja para comprar do Brasil.
Então, isso parece um comportamento da China e de outros países que mais se assemelha a construir estoques de grãos por medo de conflito geopolítico. Esse tipo de comportamento, ele sustenta preços, assim como a inflação, e se o Trump implementar de fato todas as políticas de guerra comercial e de protecionismo que ele tem falado, se essa retórica se tornar fato, vai ser muito difícil os Estados Unidos não sofrer pressão inflacionária. E pressão inflacionária também pode elevar o preço de commodities, costuma elevar, né? Se tá tudo caro, a comida fica caro primeiro, por assim dizer. Então, nós temos essas duas vertentes que seriam potencialmente favorável para preço, mesmo é quase que o efeito contrário de 2018, né? Uma mesma notícia, mas uma reação diferente. E o outro pontapé que é bastante pesado é que nós temos a chegada, que nem você falou, provavelmente o Brasil vai colher a maior safra da história, se não tiver algo que muda entre agora e a safra, mas já tem colheitadeiro rodando. E a Argentina tem talvez um pouco de seca, mas uma safra, por enquanto, regular. Então, nós vamos ter uma grande oferta de soja nesse primeiro semestre e também, junto com essa exportação, nós costumamos ver, assim, vai ter naturalmente uma entrada de divisa que vai fazer muito dólar entrar para dentro do Brasil. Então, entre essa oferta no mercado físico brasileiro, uma entrada de divisa que pode fazer esse dólar cair um pouco, eu tenho dificuldade de pensar que o preço físico no Brasil não seja pressionado. O preço em Chicago, para mim, ele é mais uma incerteza. Ele tem muitas notícias que podem impactar, mas no curto prazo, o preço no Brasil eu acho difícil não ser pressionado, já começa a ser pressionado. E como eu tenho falado para os meus clientes, maio é daqui a uma eternidade. A gente não sabe se vai ter guerra, se vai ter inflação, se vai ter câmbio acima de 6, abaixo de 6. Maio, para mim, é muita notícia para frente. Então, tem muitas incertezas no mercado. A gente tem que ver o comportamento do comprador chinês, mas, por enquanto, ele continua agressivo, mesmo com uma grande safra saindo do Brasil. Você falou, Aaron, sobre um momento, né, em relação a preços que pode ser favorável, um processo inflacionário que pode ocorrer em relação a este cenário. Eu vou acrescentar um fator. Você falou a respeito da grande produção brasileira, o desdobramento de Estados Unidos e China em relação à questão política e uma possível entrada forte de capital estrangeiro no Brasil, que faria com que o câmbio regulasse um pouco mais para baixo. Por outro lado, aí eu coloco esse elemento, o último governo Trump, ele teve uma política de valorização de moeda, independente do que estava acontecendo no mundo, ele ali valoriza a moeda. O dólar ficou um pouco mais caro frente a um pacote de moedas no mundo todo, né? E aqui no Brasil nós temos relação de pressão por conta de uma grande safra e temos um cenário interno muito complicado aqui do ponto de vista político. Nesse fator, quando a gente pensa na formação de preço para esse sojicultor brasileiro, que como está no Mato Grosso, já estão colhendo, já tem soja colhida e os outros estados começam já no final desse mês, como que seria esse processo de venda dessa soja, que ele já pode ter começado antes, mas como que esse processo de venda de soja fica frente a um cenário tão instável em relação a câmbio? Olha, em relação à venda de soja, para mim, se você tem que vender soja nos próximos. Não estou falando de Chicago, tá? Estou falando do mercado físico. Se você tem que vender soja nos próximos 3 a 4 meses, na minha opinião, você já está atrasado nas vendas. Você já deveria ter se programado e evitado, porque eu acho difícil nós não termos um cenário de muita pressão de preço no mercado local do Brasil. Eu ficaria surpreso se não for o caso. A narrativa, o que aconteceu da última vez que o Trump foi eleito? Política de dólar forte, soja caiu, basis se fortaleceu, certo? Mas
muito produtor, na minha opinião, no Brasil está apostando nisso, mas tem a expressão em inglês que é buy the rumor, sell the fact, né? Compre o rumor, como é que é? Compre o conto ou a história, né? A fofoca, por assim dizer, e vende quando acontece de fato. O que aconteceu? Conforme foi se concretizando o fato que o Trump seria eleito, o câmbio foi, né? O dólar foi se valorizando e o câmbio, consequentemente, também. Também, conforme foi se confirmando que o Trump seria eleito, a soja estava pressionada. E conforme foi se confirmando que ele seria eleito com demanda forte, o prêmio foi alto. Tudo isso já aconteceu. Então, vai acontecer mais ainda agora que ele assumir a Casa Branca, como você falou, é algo que nós já sabemos que vai acontecer. Então, eu acho que tem muito produtor no Brasil que está esperando o que já aconteceu em relação à formação de preços. Eles estão falando, não, quando ele assumir, mas tudo isso já aconteceu, o dólar já foi valorizado, a soja em Chicago já foi pressionado, ou já tivemos um basis forte, né, sazonalmente, então o basis já está caindo, aquela notícia já foi. O câmbio nós não sabemos, ainda está alto, mas será que vai continuar ainda mais? A soja já foi muito pressionado, vai cair talvez em Chicago, mas todas essas notícias já aconteceram e é um mercado futuro. Então, eu me pergunto se isso não vai ser um grande caso de quando sai a notícia de fato que o Trump assumiu, a gente vai olhar no retrovisor e falar, tudo que a gente achava que ia acontecer já tinha acontecido. É, o meu, meu receio com a postura do produtor brasileiro é que a gente tem as vendas estão atrasadas e a armazenagem por conta do produtor é pouca. Então, dependendo do número, nós vamos ter provavelmente quase metade da safra do Brasil precisando trocar de mãos no período da safra. Acho muito difícil a gente esperar bons preços nesse cenário. Elon, para encerrar de uma maneira muito rápida, confirmando aquilo que já temos, mas o Trump assumindo e também os desdobramentos eles vindo, nós devemos ver uma Bolsa de Chicago, de certo modo, descolada da precificação que vamos enxergar no Brasil, na Argentina, no Paraguai. A gente deve ver isso, um descolamento desses valores? Eu acho muito provável. A direção de Chicago, para mim, é uma grande incógnita, mas se você acompanhar o basis, né, digamos, o nível de descolamento, quanto mais longe você está do porto, né, ou mais próximo está na safra, você mencionou Mato Grosso, nós já tivemos, em algumas praças, um ajuste de 20% para baixo na formação do preço, ou no basis já despencou, e conforme o calendário vai passando e a safra vai chegando, eu acho que esse basis, a tendência vai ser continuar caindo cada vez mais. Eu me surpreenderia desse não ser o fato durante a pressão de venda da safra. Depois disso, é outra coisa. Agora, a grande incógnita para mim, que vai responder se vai ou não ter esse descolamento, é se Chicago for despencar similar ao ano passado, nesse período do ano, aí talvez cai Chicago e cai o mercado físico e cai tudo junto. Mas eu não tenho essa convicção de que Chicago necessariamente vai cair na mesma proporção que ano passado. Seria raro 2 anos consecutivos com o mesmo nível de queda. Agora, o mercado físico descolar para baixo, eu acho muito provável.